Homens de preto. Eles existem? Do que se alimentam? O que comem? Para quem não sabe, e tá dando mole, os homens de preto fazem parte aí da mitologia ufológica que fala sobre um grupo de pessoas comandados aí por uma instituição, às vezes governamental pública, às vezes governamental secreta, que teriam o objetivo de ocultar, então estamos lidando com a lógica do acobertamento, de ocultar a grande verdade de que os ETs estão entre a gente. É claro que, para você que é uma criança dos anos 90, você deve lembrar do filme Homens de Preto, com Will Smith e o outro... Tommy Lee Jones. Que, inclusive, eu sou fanático. Apesar de ser uma sátira, obviamente. Gosto muito do primeiro filme. E do desenho animado que passava ali. Não lembro se na Multishow, na MTV, que depois foi pra... Enfim, ele andou dando uma passada. Ele e o desenho do Godzilla. O novo. Novo há 20 anos atrás, né? Eu gostava muito que passava. E dizem que o desenho animado ele expandia muito, né? Porque é uma adaptação de quadrinhos, Homens de Preto. Mas a questão é que muitos ufólogos e pessoas interessadas nesses assuntos alegam que existe de fato essa, vamos dizer assim, essas pessoas que vão até testemunhas, investigando, fazendo chantagem, ameaças, falando para que não se fale mais sobre isso. Você tem vários casos americanos, você tem casos brasileiros que alegadamente pessoas foram visitadas por pessoas, geralmente pessoas que se vestem de terno, por isso de preto, né? São pessoas que estão vestindo preto para aquela coisa meio não ser facilmente identificável, etc. É muita representação do sistema, né? Um cara engravatado vem te ameaçar. A ideia seria essa. Rafael Jacaúna, você já viu um Homem de Preto? O filme eu vi. E, cara, eu gosto muito desse assunto sobre Homens de Preto, mas agora eu vou ser muito cético. Antes de ser muito cético, deixa eu começar aqui. Vamos lá. Primeiro, eu acredito que eles existam, tá? Aí a gente pode falar da forma e da metodologia que eu acredito, mas acredito que sim, que eles existem. Dito isso, eu acredito que a grande maioria dos relatos dos Homens de Preto é só paranoia das pessoas. A grande maioria. Cara, assim, eu sou de história. Estudei muito por curiosidade, também por profissão, período da Guerra Fria. Estou falando da CIA, uma organização que costumava fazer muita espionagem e matar quando acontecia qualquer tipo de vazamento de informação. Eles não ficavam cheios de dedos para linguiçar alguém. Eles matavam logo. Aí, quando a gente vai falar dos Homens de Preto, que é uma organização secreta, talvez uma parte da CIA ou acima da CIA, estamos falando sobre pessoas que ficam perseguindo supostos informantes durante anos sem matar essas pessoas. Pô, cara, a CIA matava você por qualquer coisa. Agora, ele vai ficar te perseguindo, gastando salário do agente, te perseguindo durante década. Pra nada? Meu irmão, se você tivesse informação e não quisesse colaborar no primeiro, e se muito no segundo momento, o freio do teu carro falhava, você engasgava com uma ervilha, te dava um tiro surpresa, um assalto, qualquer coisa, tu ia conhecer Jesus, pô. Então, por isso que eu fico muito... Quando alguém fala que acha que está sendo perseguido, que foi por um período curto, eu levo muito mais fé do que muitos relatos de pessoas que, eu passo décadas, anos sendo olhado, eu olho e tem homens de preto atrás de mim, amigo. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que está te seguindo. Não é o MIB, não é a CIA que está te perseguindo, não. Se você fosse tão importante, eles já tinham te matado. Relaxa. Gosto muito da sua visão, mas ela está errada, porque você está nesse rebranding cético, porque você foi comprado pelos Rockefeller. Fui comprado pela CIA. Inclusive, me mudei de Belfort Roxo, agora eu moro
no Leblon, na cobertura, eu fui comprado pelo governo norte-americano. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas, não, mas sério agora, eu tive por dentro do meio ufológico durante a investigação aí da Operação Prato, e de fato existe uma... esse papo de acobertamento é algo que a galera acredita muito, tá? Não tô fazendo juízo se existe ou não esse acobertamento, até acho que exista em algum nível, não com essa potência e tamanho como as pessoas conspirólogas cultuam aí, ou tem medo, mas, por exemplo, um caso Varginha desse, tem uma galera que fala que tinha medo de ser morta, ou de sofrer algum tipo de sanção pelo fato de falar, ou algo nesse sentido. E eu acho que é um exagero enorme. E eu acho que parte desse exagero, fica uma crítica construtiva a alguns ufólogos, que é, você tem que falar certas coisas com um certo cuidado. Por quê? Se você fica de fato divulgando, e porque tal pessoa morreu disso, tal pessoa, porque tem gente perseguindo, porque tem gente de olho. É óbvio que quando você chegar para uma testemunha, ela vai estar tão amedrontada, achando que vai acontecer qualquer coisa. Naturalmente, se ela já viu alguma coisa, ela já vai estar desse jeito, principalmente porque ela não quer ser julgada como maluca ou algo nesse sentido. Mas se de fato você começa a propagar que esse tipo de coisa existe dessa forma, para além de não ser verdade, de que tem pessoas que morrem a todo momento aí por questão de acobertamento, é óbvio que você mesmo está se prejudicando no processo indiretamente, porque você não vai ter mais acesso a algumas informações que talvez você deveria, por incentivar o lance do desacobertamento. Acho que o acobertamento existe num sentido de corrida tecnológica secreta, ou alguma espécie de... essa crença, que eu acho meio absurda, mas as pessoas têm direito de acreditar, de que o mundo seria um caos se revelassem a grande verdade. Eu até acho que a algum nível certas pessoas acreditam, os grandes líderes, né? Os grandes líderes aí de institutos, de ordens governamentais, etc., talvez até acreditem nisso e por isso tentem deixar tudo menos às claras, mas a esse nível de estar gente morrendo, por exemplo, ou mandando gente para casa das pessoas, eu acho isso uma grande bobagem, porque você teria meios muito mais efetivos para fazer esse tipo de coisa. E eu vou dar o exemplo da própria Operação Prato. Você sabe quem foi as pessoas que vazaram para os ufólogos as ocorrências da Operação Prato. Você sabe quem eram os editores da revista. E esses caras nunca sofreram nenhum tipo de sanção, nem foram mortos. E aí quando você vai ver, por exemplo, na entrevista do Irangê Holanda, na época, antes era comandante, depois virou, se não me engano, coronel, ele né, tem o infeliz tragédia do suicídio, algumas semanas depois dessa entrevista, que as pessoas ligam a alguma espécie de morte por queima de arquivo, mas eu falo, tem tanta gente que poderia ter morrido muito mais cedo, que foram centrais para os vazamentos, porque só 30 anos depois, 20 anos depois, com a ditadura militar já tendo sido desfeita, que era onde eles pudessem, os militares, por exemplo, poderiam matar ou torturar quem eles quisessem com a anuência do Estado. Enfim, para mim é algo que não encaixa, sabe? É uma realidade que ela é complicada, é dúbia. Existe uma contradição aí óbvia quando a gente coloca nesse sentido. Agora, existem casos em que Varginha, por exemplo, diz que as meninas que viram o ET de Varginha lá no campo aberto, no terreno baldio, diz que um tempo depois apareceram umas 2 pessoas oferecendo dinheiro para que elas falassem que tudo era mentira. Não sei se temos evidências sobre isso. Eu não cheguei a ver entrevistas das meninas recentemente, então não posso afirmar que isso está gravado, que elas falaram. Mas o papo... Tem uma fofoca sobre isso, inclusive, Rafael. Porque quando a gente escuta sobre isso, né, a gente está lidando com essa realidade de que talvez, né, estão oferecendo dinheiro para cobertar a situação. E eu escutei uma fofoca que pode ter a ver, mas quem cobria
esse tipo de notícia, Rafael Jacaúna, nos anos 90? Você lembra? Qual era a emissora que cobria bastante eventos como ET de Varginha? A Record e a SBT. E a Globo. Todo mundo então, né? Passava no Fantástico. Ah, sim. E teve uma grande reportagem sobre o ET de Varginha em 96, que foi a época do acontecido. Diz, foi o que eu ouvi falar, diz que, tô liberando fofoca ufológica aí pra vocês, que na verdade essas pessoas estariam ligadas a uma emissora concorrente visando descredibilizar e desmoralizar a Globo. Pela notícia. Então, fiquei sabendo que os homens de preto usavam terno e tinham um livro debaixo do braço, que o pessoal dizia ser a Bíblia, e eram pessoas de uma igreja muito famosa aí que foram na casa dela. Então essa notícia existe, que elas receberam a visita de 3 pessoas, se eu não me engano. Uma não falava nada, a outra falava e uma terceira anotava, né? E supostamente, aí tem essas versões. Um era gringo, inclusive, dizem que um parecia muito um gringo, né? E seria a CIA, alguém da CIA ali fazendo esse trabalho, né, os homens de preto. Outros vão dizer que era pessoas de igreja querendo comprar exclusividade ou até trocar ali a história, né? Mas as moças disseram, né? As meninas não trocaram ali, não aceitaram o dinheiro, na minha opinião fecal, é um erro. Eu teria aceitado pra caralho um dinheiro desse, imagina. Pô, bate aqui em casa, você viu aí o ET, muda a sua versão, quanto? R$ 10.000. Aí R$ 10.000 aí tu tá de brincadeira, né? Vamos oferecer um pouco mais aí. Mas eu mudaria muito a minha versão. Ainda mais porque depois que o caso passou, as meninas em questão não ganharam dinheiro com isso. Não ganharam projeção, não ficaram ricas escrevendo livro, tinham suas vidas normais, né? Então eu acho que eu venderia ali. Pô, eu venderia minha versão tranquilamente. Por muito menos. Não, então, por muito melhor. Me oferecer, aconteceu um negócio desse. Pô, imagina, eu que já trabalho com esse tipo de coisa. Quantos livros eu poderia vender? Quanto eu poderia cobrar pra ficar dando palestra? Então eu ganharia. Tá? A pessoa teria que cobrir 10 anos de venda de livros de palestra para me convencer a mudar a minha versão. Entendeu? Aí eu venderia. Agora, pô, se eu oferecer direitinho. Rafael é um. Férias! Quero. Rafael é um vendido. Quando eu tivesse velhinho, talvez, se eu lembrasse, eu falava, então, gente, aquele negócio que eu disse que não existiu, aconteceu tudo de verdade. Pô, Perfeito. Então, era mais fácil eles falar, eu vou te matar se tu falar. Eu falo, opa, fica tranquilo, nada aconteceu. outro papo que rolou, e aí também vai um papo meio bastidores e meio. Eu não lembro se eu cheguei a falar isso no podcast da Operação Prata. Eu acho que eu cheguei a mencionar, mas eu não me aprofundei nessa história. Que você teve o ataque ao casal da Silvia Mara, ali a Silvia Mara e o esposo dela, que a Silvia Mara estava grávida. Em teoria, eles foram atacados por um OVNI. E ela teria perdido, então, o bebê. Ela perdeu o bebê. Isso é factual. Depois desse ataque, ela foi pro hospital. Dizem que um pessoal de preto foi para a delegacia pedir pro delegado que estava fazendo a ocorrência, a investigação, encerrar a investigação. Mas, se de fato isso aconteceu e não temos evidências sobre isso, lembrando que é um caso de mais de 50 anos, então assim, isso tem que estar ativo desde 77, tá? Pelo menos. Existem muitas outras explicações disso. Estávamos vivendo sob uma ditadura militar. Os militares estavam incomodados com a repercussão do caso, com um mega medo de histeria coletiva. Então, assim, eu acredito que se for isso, podemos estar falando de acobertamento, mas a gente não está falando de uma grande conspiração governamental, de acobertamento, porque eles sabem da verdade, seria mais num sentido, tem uma galera pirando por causa dessa porra, para de falar sobre isso, né? Tem também, Rafael Jacaúna,
o caso de que algumas pessoas acreditam que os homens de preto não apenas não seriam de alguma unidade governamental pública, como sequer seriam humanos. Você já ouviu essas teorias? Já, muito, de uma forma muito parecida com o filme, né? Seria uma organização. Aí tem essas duas versões: humana e alienígena, que nem no filme, né? Tem Aham. aliens junto com os humanos, e que seria um braço ali de alguma polícia secreta, tipo a CIA ou algo acima da CIA, de verdade. Mas essa história de ser aliens, tanto que tem sempre aquele vídeo do segurança do Obama, aquele vídeo do segurança da rainha, tem sempre um lance desse aí que, Aham. lá, ele parece um reptiliano e tal. Então seria esse tipo Sim. de disfarce aí que eles usariam. Perfeito. Inclusive, alguns defendem até que eles seriam híbridos. Então, eles seriam humanos esquisitinhos, segundo relatos das suas características. Esse que é o ponto também, né? O que mais tem é humano esquisito no mundo, né? Então, realmente, ou os ET estão passando surubão, ou é difícil de identificar. O que mais tem é gente esquisita. Já viu, sei lá, aquele ator lá, o Buscemi, Steve aquele que... Buscemi. Sim. Steve Buscemi, pô, o maluco esquisitaço, pô, entendeu? Pô, pensa, complicado. Fica aí o elogio ao Steve Buscemi. Gente, vamos falar de alguns casos? Assim, antes de eu chegar nos casos. Características se as pessoas que estão abordando você são homens de preto. Vamos lá, Rafael. Lá vem. Educação do nosso ouvinte. Entram repentinamente nas casas das testemunhas fazendo-lhes ameaça. Por vezes, sugere que eles mesmos sejam extraterrestres. Para outros... Calma aí, eu vou fazer Oi. uma pergunta. Como que alguém sugere que é extraterrestre? Fiquei curioso. O cara chega na tua casa e fala assim: aí, não fala nada não, porque senão eu vou te levar lá pra minha casa, o céu. Como é que é? Não sei. Às vezes dá Eu fiquei aquela curioso. piscadinha, né? De olho de réptil, né? Ah, Pode ser uma parada entendi, dessa, né? entendi. Tipo uma maçonaria reptiliana. Maçonaria reptiliana, tá certo. Temos também, para outros, seriam alienígenas a serviço de algum governo ou organização de outro planeta. E aí, Rafael? Se você encontrar meia-noite, baterem na sua porta, eles teriam que estar vestido de preto também. E você Então, tem essas pessoas com esse comportamento ameaçador depois de você ter um avistamento, que tem isso também. Você não é aleatoriamente, você precisa ter tido um sempre contato. depois. Verdade. E você nem precisa nem ter falado, porque você teria ali um sistema que eles saberiam quem teve contato e quem não teve. Então, Olha, eu penso da seguinte forma. Primeiro, pelo que você me perguntou, em Belfor Roxo, se alguém vai tirar na minha porta da minha casa meia-noite, eu já não vou muito feliz, né? Já vamos uma situação. Mas eu acho que no caso desse, eu literalmente acharia que são testemunhas de Jeová que mudaram o horário, ou que alguém aqui da igreja que quer me pedir alguma coisa. Eu jamais, em hipótese alguma, abriria o portão, viria o pessoal esquisito de terno preto e acharia que era ET. Nunca, nunca. Eu nunca viria. Pô, onde eu moro tem muitas igrejas evangélicas. O que mais tem gente de terno. Tudo bem. O pessoal do MIB geralmente é famoso por ter um terno, né, certinho, afilado ali. E o pessoal aqui usa os ternos que parece que o defunto era maior. Mas eu jamais acharia que era o MIB, que era o Homens de Preto que estão atrás de mim. Eu sempre desconfiaria que era um vizinho, qualquer pessoa aqui de alguma igreja próxima que está me chamando para alguma coisa. Agora, se fosse os Homens de Preto, os caras abrem e falam assim, pô, aponta a arma para mim. De novo, assalto. Cara, acho que a forma de eu pensar que era o MIB seria se eles literalmente verbalizassem. Somos da MIB. Você perdeu tudo. Aí, pô, beleza. Mas tirando isso, é a última coisa que eu pensaria em qualquer situação do tipo. Jamais pensaria que seria uma organização secreta que está me abordando, mesmo que eu tivesse um sim, avistamento. sim. E esse fenômeno arquetípico, ele é bastante falado assim por algumas pessoas. Alguns casos. Todos esses relatos começam da década de 50, ou seja, eles são... eles nascem junto
com a ufologia, né? Ou essa ufologia moderna, vamos colocar assim, né? Tem algumas pessoas que defendem que tem uma ufologia anterior, eu até discordo, eu acho que a ufologia começa na década de 50, com o Roswell, até 2 meses antes, aliás, né? Com o avistamento do Kenneth Arnold. Enfim, o fenômeno dos Homens de Preto foi inicialmente divulgado com bastante frequência aí nessas 2 décadas. A princípio num livro em 1956 de autoria de Gray Barker, que é um contemporâneo com várias outras teorias da conspiração. Então o cara era um escritor desse tipo de coisa e ele meteu uma dessas aí como mais uma. Então, por exemplo, o caso arquetípico. A gente tem, em 1953, segundo Jeremy Clark, na enciclopédia UFO Enciclopédia, volume 3, High Strangeness, ou seja, Os Grandes Estranhões, que foi uma enciclopédia aí com vários volumes da década de 60, que assim, atravessou a década de 50, 60, se eu não me engano chegou até 70, e o encontro arquetípico com os Homens de Preto teria ocorrido em 53, quando esse editor, o Albert K. Bender, que era um escritor de ufologia, né, de pesquisa ufológica, ele afirma ter descoberto o grande segredo por trás dos discos voadores. E quando ele afirma isso, ele teria sido ameaçado por 3 homens que trajavam ternos e chapéus, né? E de início, ele acusou abertamente de serem agentes do governo dos Estados Unidos, mas suas descrições posteriores foram se mesclando a características sobrenaturais, como a gente falou desse folclore ufológico. Então, eu diria que essas características pouco comuns em seres humanos talvez sejam algo que seja usado para reforçar que o fenômeno não é humano, né? Que o fenômeno não é uma grande confusão, não é um agiota que está vindo te cobrar. É de fato um alienígena que está aí, ou alguém com poderes psionicos, né? Também tem essa vertente. Pessoas que são aí treinadas para lidar com esse tipo de coisa, que, enfim, faziam esse tipo de coisa. Até antes disso, em 47, né? Mais próximo aí de Roswell, a gente tem o incidente da Ilha Maury, que o Bender, como a gente está falando aí, o escritor, inicialmente ele se mostrava cético quanto ao fenômeno dos Homens de Preto, só que acabou encontrando eles a primeira vez em carne e osso após publicar um relato do incidente da Ilha Maury, né, que aconteceu em 47. Harold Dahl relatou a queda de um fragmento de um OVNI sobre um barco e que se encontrava em Puget Sound, que acabou também matando seu cão. E no dia seguinte, Dahl teria sido advertido por um homem de terno preto que dirigia um Buick 1947 preto, que seria melhor permanecer em silêncio a respeito do incidente. Então você vê que estão sempre ligados a incidentes, né? Incidente acontece e os caras aparecem. Esse que é o ponto. Supostamente matou o cachorro do cara, ameaçou não sei o quê. Irmão, seria muito mais rápido ter matado o cara. Pessoas mortas não falam. Tem muita gente que é perseguida pelos homens de preto que fala assim: ah, porque eles mataram meu filho, mataram minha esposa, não sei o quê. Caraca, na moral. Se eles querem te silenciar e eles já vão ficar com a morte nas costas, eles matam você, pô. É muito mais rápido, muito mais prático. Matar por matar, eles matam quem eles querem silenciar, né? E eu gosto muito também dessa ideia, que é muito divulgado quando a gente estava falando sobre acobertamento de ETs, que me falaram isso lá no evento de ufologia, porque na minha apresentação eu falei um pouquinho sobre o caso Casimiro de Abreu, né? Aquele caso que a gente Sim, já sim, falou sim. aqui. Falamos na semana E retrasada, né? isso. E falaram assim pra mim: caraca, esse caso é muito bom, tal. E a gente conversando, a pessoa falou: eu acho que esse caso é uma prova que a visita de um alienígena não causaria pânico na maioria das pessoas. Sabe? A prefeitura de uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro comprou uma enciclopédia para dar de presente. As pessoas se E reuniram fez um café da manhã com pão de queijo. fizeram café da manhã, separaram o carro de bombeiro e tudo. As pessoas foram lá olhar, dar bem-vinda, dar as boas-vindas pro ZT. E ninguém tava. Os religiosos foram para rezar, para orar, e todo mundo tava ali numa energia super positiva. E esse é um caso muito curioso por causa disso. Ah, não, se as pessoas. Pô, apareceu na Globo essa notícia. E a gente não tem notícia de pessoas que, sei lá, tiraram a própria vida por causa dessa notícia. Então, eu acho que talvez seja mais um lance de governo mesmo, né? O governo dos Estados Unidos, o governo de alguns países,
querer esconder uma verdade, mas até aí eu acredito mais na versão de querer esconder para benefício próprio e não pelo benefício da sociedade, da humanidade. Porque cá para nós, a maioria das pessoas que falam sobre ufologia hoje é tirado para merda. Então, deixa o maluquinho falar, deixa a pessoa dizer que viu ET. Eu acho que rende muito menos notícia do que, olha, eu estou sendo perseguido por homens de preto. Caraca, realmente os homens de preto vão me matar. Então, eu acho que é muito legal o folclore, acho que é muito maneiro, mas eu acho que ele não se sustenta, ainda mais quando é em situações de longo prazo. Ah, estou sendo perseguido por anos pelos homens de preto. Não tá, cara. Não tá, não. Não é possível. Rafael cético. Olha aí, ó. Não, não é cético, esse que é o ponto. Eu acredito que existem pessoas que vão querer te calar. Ao mesmo tempo, vou te dar um exemplo prático, real aqui. Real, muito real. Pessoas, ufólogos que vão nos locais pesquisar as coisas. Uhum. Temos um aqui, inclusive, você. Perfeito. Se enfiou lá no meio do interior, foi lá em Colares, entrevistando para trazer para uma emissora muito popular essa notícia, manifestando curiosidade e tal. Quantos homens de preto te visitaram? Rapaz, zero. Que eu saiba. Então, é, tudo bem. As pessoas lá em Colares relataram que foram visitadas em várias ocasiões por homens de preto para elas se calarem. Da minha conta, acredito que não. Tirando um ou outro relato aí que pode... Não, mas lá em não Colares, é... o que você conversou com a galera. Não. Tem até relatos assim de tinha um gringo que dizia que era ok. padre, um gringo que era um repórter. Sim. Tudo bem, pode ser o cara da CIA que tá ali Aham. sondando e tal. Agora, o cara vir de terno e ó, te ofereço aqui uma maleta de dinheiro, então eu vou te linguiçar. Complicado, né? Ó, Isso é mais complicado. um dos maiores... Um dos culpados por esse fenômeno dos homens de preto, a popularização dessa crença, é um escritor americano, ufólogo, chamado John Keel. Ele é jornalista e, para quem não conhece, ele foi o cara que popularizou a crença, inclusive, por exemplo, do Mothman. Ele tem o livro do Mothman Prophecies, que gerou aquele filme do Richard Gere, e faz parte daí, o Mothman, o Homem-Mariposa, ele faz parte aí do elenco da fauna criptozoológica americana, né? E que eu adoro, eu amo, né? Mas esse cara, ele foi um grande propagador durante a década de 60 e 70 desse tipo de coisa, e que se tornaram bastante conhecidos as suas histórias. E um dos livros que ele publica, primeiro ele publica um artigo na revista Saga, que é o Adventure Stories for Men, o nome da revista, chamado UFO, Agents of Terror, ou seja, Agentes do Terror, The Mysterious Men in Black, que populariza inclusive essa expressão, Men in Black, né, os homens de preto. E o Keel, né, esse escritor, na época, ainda era defensor da tese de extraterrestres, do fenômeno UFO, defendia que os homens de preto eram os próprios ocupantes dos OVNIs, seriam entidades sombrias e ameaçadoras que assumiriam a forma humana para coagir tanto ufólogos quanto testemunhas. Inclusive, para quem não sabe, os mitos aí de Mothman, né, você tem grande, especial participação de extraterrestres, né? Você teria um dos informantes do John Keel, segundo ele mesmo, o próprio, seria inclusive um extraterrestre. Então, assim, o que acreditar, nobre ouvinte? Eu, inclusive, adoraria fazer um episódio sobre o John Keel. Eu acho que ele é um cara... Não sei se ele tá vivo ainda, mas ele fez bastante sucesso na década de 70 aí, nessa segunda onda ufológica, né? É um tema legal mesmo. Muito Inclusive, legal. parando para pensar, ultimamente a gente tá falando bastante de ufologia aqui nos temas, hein? Tá em alta esse negócio Vou aí. dar uma vou ver se eu faço umas pautas com alguma coisa mais de terror aí. Olha aí. A gente falou bastante de caso ufológico, que é interessante. É porque os fantasmas, eles estão tímidos hoje em dia. Exatamente. A inteligência artificial tá atrapalhando muito fantasmas. Cara, isso é pior que isso é verdade. Mas tá atrapalhando também bastante a ufologia, vamos ser sinceros, né? Tá, nossa senhora, eu recebo. Sabe, o André fica falando pra vocês mandarem mensagem, mas eu recebo muita mensagem. Muito obrigado a galera que manda.
Sim. Olha, Jacaúna, esse vídeo aqui, não sei o quê. Aí alguns realmente são muito bons. Porque não tem muita referência visual e Aham. tal, então fica muito difícil. Você tem que pegar um artefatinho, um negócio ali pra ver. Mas os vídeos, quando aparecem seres humanos, outras coisas assim, tu mata rápido. Mas tem gente que Sim. olha 2, 3 vezes rapidinho, é difícil mesmo. Os vídeos estão Uhum. cada vez melhores e qualidade. Ó. Inclusive, já caminhando aqui pro encerramento, Rafael Jacaúna, você não acredita de nenhuma maneira que homens de preto existam? Não, caraca, vou repetir. Não, Não não, calma. acredito que eles É existem. só. Hum. Eu não tô brigando com você. Pra a gente Tá, encerrar resumo o tema. geral. Resumo geral. Sim, acredito que eles existam, mas acredito numa versão mais homens de preto. Eu até posso acreditar, tá? Se eu forçar um pouquinho, que eles até trabalham com seres humanos, mas se for pra matar, a gente nem fica sabendo, sabe? Eles são, pô, são ETs, né, muito eficientes, ou são uma agência secreta governamental. Se eles forem na tua casa, tu fizer falar assim, olha, eu quero que tu fique quieto e toma esse dinheiro aqui. Tu fala assim, não aceito, eu vou botar a boca no mundo. Você não sai dali, pô. Eles vão te matar. E a gente nunca vai ficar sabendo de você. Tá? Então eu acredito nisso. Ó. Eu acredito que eles. Também acredito na versão que vão na sua casa para ver o quanto você sabe, te observa para ver o quanto você sabe. E aí eles chegam à conclusão que você não fede nem cheira, e vai embora. Mas esse negócio de ficar te observando durante anos, te perseguir durante anos, colocar, sei lá, pornografia no seu computador para tu ser preso porque você não sei o quê. Aí, meu irmão, aí depende muito do contexto histórico. Eu acredito que, sei lá, o FBI, a CIA pode fazer isso, mas os ETs não fariam isso, pô. Os ETs te abduziriam. Te abduziriam e largariam você no espaço. Ah, mas e o corpo, Jacão? O ET te abduz, te deixa no espaço e você é um desaparecido. Acabou, pô. Então, ET te perseguindo aí porque você acha que viu um brilho no céu? Tira, para. Não acredito nisso, não. Perfeito, perfeito. Eu acho que a minha opinião vai muito de encontro com a do Rafael Jacaúna. Tá show. Acredito eu que, até como eu falei, expliquei inicialmente, até existe um acobertamento no sentido mais simples do termo, mas não como esse grande acobertamento, não vou repetir minha opinião. E eu até acho que existem maneiras mais seguras do que mandar um brother de terno pra tua casa num Cadillac preto, seja talvez mais efetivo você fazer de uma outra forma. Quer saber um exemplo bem efetivo, Rafa Jacaúna? Qual? Pagar o fólogo para falar bobagem. E Não, aí desacreditar você a não. Ah, não. ufologia. Então, aí acho que você não paga o fôlego. Aí entra naquela seara de estamos sendo pagos para falar esse tipo de coisa. Porque se eu falar assim, olha, eu acho que, sei lá, aquela lourinha do TikTok é paga para falar maluquice, entendeu? Aí sou eu falando que ela recebe dinheiro do governo para falar maluquice e desacreditar, entendeu? Então, mas você Ah, não acha, por exemplo, que não é estranho certos ufólogos que falam coisas ridículas pode ser um meio para você contaminar a área da ufologia como um todo? acredito sim, ok. Porém, pelo que eu vejo dentro da ufologia, tem muita gente séria e as pessoas que não são. é, as, Aí eu vou ser mó babaca. Acho que as pessoas que eu considero não sérias, elas não precisam ser pagas para isso. Elas acreditam que elas estão certas, sendo que elas são malucas, pô. Entendeu? Então você não precisa de um financiamento, sei lá. Você não precisa pegar alguns camaradas, que nem a gente vê react aqui na minha live de vez em quando, e fala assim, nossa, esse cara aqui deve estar recebendo dinheiro de alguém. Não, não, eu tenho certeza que, ele vende o produto dele, vendendo maluquice, porque maluquice vende, gente. Maluquice vende. Como a gente já falou aqui em programas, 100, 200 programas atrás. Se aqui no Mundo Freak a gente, sei lá, vendesse plaquinha de cura, pô, a gente tava cheio de dinheiro, pô, porque um monte de ouvinte ia comprar plaquinha de cura porque acredita na gente. Ah, se a gente vendesse estátua do gnomo do teu jardim mágica, certeza que teria ouvinte que ia comprar, pô. R$ 1.000. Ninguém ia comprar, pô, o anão de jardim mágico. Então, assim, não precisa ter o governo secreto financiando essa galera. Essa galera se autofinancia com a própria maluquice postada no YouTube, no TikTok. Empresas que gostam dessa maluquice vão lá, o cara vai vender um curso
de maluquice dele, então ele se autogere sem ninguém precisar pagar ele por fora. Tenho certeza disso. Perfeito. Mas aí você tá tirando uma questão muito importante. Eu não preciso pagar o ufólogo para falar bobagem se eu paguei ele há 50 anos atrás para lançar mentiras e livros e fazer um monte de ufólogo acreditar em bobeira. Não, aí tudo bem. Se você tá falando, aí é outra visão. Se você está acreditando que essa mentira foi implementada lá na época do Roosevelt, por exemplo, 60 anos atrás, né, lá no início dessa ufologia moderna, eu posso mais acreditar nisso. Posso acreditar nisso porque lá naquela época a CIA, o FBI, os governos, né, do Brasil e do mundo estavam tateando, né? E essas informações eram muito mais livros, jornais e tal. E aí sim, você chegar numa TV, um exemplo aqui, uma Fox News da vida, e fala assim, ó, leva esse ufólogo aqui, que esse ufólogo é bom, hein? Aí o ufólogo é o cara da CIA, que vai falar meia dúzia de besteira, vai contaminar a galera, e tudo bem. Mas acho que, sei lá, de 20, 15 anos pra cá, acho que esse tipo de ideia nem precisa. As pessoas vão fazendo as suas próprias maluquices no automático. Mas lá no início, 50, 60 anos atrás, eu concordo. Eu posso concordar contigo, sim. Perfeito, perfeito. Então é isso. Quero agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. Dê suas opiniões nos comentários. Você acredita nos Homens de Preto? Que caso você acha que a gente deveria falar e não falamos? Lembrando a todos, a Érica está aqui com a gente acompanhando a nossa live e ela falou: o YouTube não notificou que a live estava acontecendo. O que eu recomendo, gente? Curte, compartilha e liga o sininho para você ter prioridade aí na sua notificação e você receber aí nossos conteúdos primeiro do que ninguém.